Não sei se eu namoro um cara ou o cachorro dele. Pera aí, deixa eu explicar direito essa loucura toda. Vocês sabem como é, né? A gente conhece uma pessoa, se apaixona, começa a namorar, e aí descobrimos coisas que nunca imaginávamos que iam acontecer na nossa vida. Então imaginem vocês, eu, Camila, 28 anos, trabalho como designer gráfica aqui em casa mesmo. Passo o dia inteiro na frente do computador, criando peças para redes sociais. Minha vida era bem simples, sabe? Acordava, tomava meu café da manhã na cozinha pequenininha do meu apartamento, ligava o computador e ficava ali até umas 6 da tarde. Rotina básica de freelancer. Até que conheci o Valdo. O Valdo apareceu na minha vida como um furacão alto, moreno, aquele sorrisinho meio torto, que fazia meu coração disparar. E ele tinha uma particularidade, um husky siberiano lindo chamado Floco. No começo, achei fofo. Que homem que cuida bem de um cachorro não é carinhoso, né? Pensei comigo. Pronto, achei meu príncipe encantado. Que inocente eu era, meus amores. Logo nas primeiras semanas de namoro, o Valdo começou com uma mania estranha. Toda vez que ele queria sair com os amigos dele. E olha que ele saía muito. Ele trazia o Floco aqui pra casa. Ah, Camila, o Floco não pode ficar sozinho. Você sabe como é. Você não se importa de ficar com ele hoje, né? Eu volto logo. E lá ia eu, cancelando meus planos para fazer babysitting de cachorro. Não que eu me importasse com o Floco. Pelo contrário, o bichinho era um amor de animal. Pelagem branca e cinza. Olhos azuis, que pareciam duas pedras preciosas. E um jeito carinhoso que me derretia por completo. Mas, gente, começou a ficar estranho. Quando percebi que eu via mais o cachorro do que o próprio namorado. Tipo, sério mesmo. O Valdo deixava o Floco aqui, segunda de manhã, e só vinha buscar na quinta à noite. Às vezes, esticava pro fim de semana. Parecia que eu tinha arranjado namorado, só para ganhar um cachorro de brinde. E eu admito, meus amores, nesse período eu tava bem carente, vocês sabem como é, né? A solidão aperta, a gente quer carinho, atenção, alguém que nos faça sentir especiais. E o Flo? Ah, o Floco fazia isso comigo de um jeito que o Valdo nunca conseguiu. Eu podia acariciar ele a qualquer momento que eu tivesse vontade. Ele estava sempre ali pertinho de mim. Quando eu trabalhava no computador, ele se deitava aos meus pés. Quando eu cozinhava, ele ficava sentadinho me observando com aqueles olhos lindos. O husky é tão gostosinho de apertar, meus amores. Eu queria que vocês pudessem passar a mão nele. A pelagem dele é macia como seda. E ele tem uma temperatura corporal que é simplesmente perfeita para os dias frios daqui de São Paulo. Cada segundo perto daquela pele quentinha me trazia uma satisfação tão grande, sabe? Era como se todos os meus problemas sumissem quando eu encostava nele. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa meio perturbadora. Eu estava gostando mais da companhia do Floco do que da companhia do Valdo. Enquanto meu namorado ficava horas no celular quando estava aqui, ignorando minha existência, o Floco me dava toda a atenção do mundo, enquanto o Valdo reclamava de tudo, da comida, do apartamento, dos meus filmes favoritos. O Floco aceitava tudo com aquele jeitinho dócil e carinhoso. Teve um dia, meus amores, que foi o estopim de toda essa situação maluca. Era uma terça-feira à tarde. Eu tinha terminado meus trabalhos mais cedo e resolvi dar uma relaxada no sofá. Liguei a TV no YouTube para assistir uns vídeos e, óbvio, acabei caindo aqui no canal Contos Infiéis. Vocês sabem como essas histórias são viciantes, né? Deixei meu like, como sempre faço, e continuei assistindo. Foi quando o Floco veio até o sofá e se deitou bem coladinho em mim. Eu sentia todo o corpinho dele encostado no meu tronco. A respiração calminha dele. O calor que emanava daquela pelagem fofinha. Gente, foi uma sensação tão boa que eu fiquei ali agarradinha com ele por muito tempo.
Minha mão passava de leve pela cabeça dele. Ele suspirava satisfeito, e eu me sentia completa. Foi ali, naquele momento, naquele sofá, que a ficha caiu. Olá, meus amores! Espero que estejam gostando desse vídeo. Mas antes de continuar, por favor, deixem um like, se inscrevam nesse canal e digam de qual lugar vocês estão falando. Eu estava amando mais o cachorro do que meu próprio namorado. Que loucura é essa, né, meus amores? Como alguém chega nesse ponto? Bem na hora que eu estava tendo essa revelação absurda. É claro que só encontra aqui no canal Quantos Infiais essas histórias malucas. Mas calma que ainda tem coisas que vão deixar vocês de boca aberta. A panela de pressão da cozinha resolveu dar o ar da graça Poft. O pinguinho dela. Vocês sabem aquele negocinho preto que fica lá em cima. Saltou voando e fez um barulho que pareceu uma bomba explodindo. Eu, no reflexo puro do susto, me joguei para trás no sofá, derrubando tanto eu quanto o Floco no chão. Por um segundo pensei que fosse tiro. Meu coração disparou e eu fiquei ali caída no tapete da sala ofegante. Que vergonha de lembrar disso, gente. Mas foi engraçado também. O Floco, coitadinho, ficou olhando para mim com aquela cara de que foi isso, mãe? E eu ali rindo da minha própria idiotice. Foi nesse momento de bobeira que eu comecei a reparar em outras coisas estranhas sobre meu relacionamento com aqueles dois. O Floco nunca ficava perto de nenhuma cachorra da vizinhança. Pelo menos eu nunca vi isso acontecer. Ele sempre ficava grudadinho em mim, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo para ele. Vocês já notaram como cachorros são leais? Como eles demonstram amor de verdade? Reparando bem, naquele momento, eu via que aquela pelagem macia, aqueles músculos pomposos do Floco, aquela carinha de cachorro apaixonado, era tudo isso que me pegava de jeito nele. E eu admito, meus amores, eu mimava o bichinho de um jeito que nem eu mesma acreditava. Sempre deixava a melhor parte da carne para ele, na hora de comer. A caminha dele virou um verdadeiro spa canino. Cumprir almofadinhas, cobertores fofinhos, até uns frufrus cor de deossa, que amarravam os pelinhos do cabelo dele. Convenhamos, ele não devia gostar muito dessa parte feminina toda. Mas o Floco tomava banho a cada 2 dias. E, gente, sempre era um fuzué para isso acontecer. Ele não gostava nada de água, mas eu insistia porque queria que ele ficasse sempre cheirosinho e limpinho. Era como se eu fosse a namorada dele, e não do Valdo. Estranho demais essa situação, né? Enquanto isso, meu relacionamento com o suposto namorado ia de mal a pior. Valdo só aparecia aqui quando queria alguma coisa. Geralmente deixar o cachorro ou pegar comida da minha geladeira. Conversas de verdade. Zero carinho. Só quando ele queria algo em troca. Atenção, nem pensar. E eu ali me contentando com o amor incondicional de um husky siberiano. Até que um dia, meus amores, a coisa toda explodiu de uma forma que vocês não vão acreditar. Era uma quinta-feira à noite. Eu tava no sofá, como sempre, agarradinha com o Floco, assistindo Netflix. Estávamos assistindo uma comédia romântica. Boba! Daquelas que a gente assiste só para relaxar. O Floco estava deitado do meu lado, a cabeça apoiada na minha perna. E eu fazia cafuné nele, distraída. Era a nossa rotina de sempre. De repente, escuto a chave na fechadura. Valdo chegou. E olha, meus amores, ele entrou com um sorriso de orelha a orelha. Se fosse só isso, até eu ficaria feliz de vê-lo, depois de quase uma semana sumido. Mas aí, ele me viu ali, agarrada ao Floco no sofá. E a expressão dele mudou completamente. Ciúmes! Ciúmes do próprio cachorro. Como assim alguém tem ciúmes de um cachorro? E ainda mais sendo ele que praticamente me obrigava a cuidar do animal. Eu achei tão absurdo que resolvi brincar com a situação. Cuidado que eu tô começando a gostar mais do Floco do que de você, hein? Foi brincadeira, né? Ou pelo menos eu tentei fazer parecer que era. Nessa hora, o Floco, como se entendesse a conversa toda,
me deu uma lambida no rosto. Daquelas lambidas carinhosas, de cachorro apaixonado. Gente, o Valdo ficou possesso. Criança birrinta. Saiu pisando forte pelo apartamento, batendo o pé no chão, resmungando coisas que eu nem conseguia entender direito. Alguns minutos depois, ele voltou para a sala com a cara mais cínica do mundo. E não estava sozinho. Trazia uma mulher bem vestida, maquiada, produzida, tipo aquelas que a gente vê nos shoppings caros, sabe? E aí, meus amores, ele jogou a bomba. Então, eu te apresento a Marina, minha namorada, que eu ainda não tinha te contado. Nessa hora, eu travei igual celular de 2001. Fiquei de boca aberta, sem conseguir processar a informação. Até o Floco ficou meio tenso. Levantou as orelhinhas e ficou olhando para a situação toda. Mas o pior ainda estava por vir. O gênio do Valdo, com aquela síndrome de superioridade masculina que alguns homens têm, mandou a pérola, e ela dá de 10 a 0 no seu cachorro. Gente, eu queria que vocês estivessem lá, para ver a cara da mulher quando ele falou aquilo. Os olhos dela regalaram, a boca abriu, e ela deu um olhar da morte para ele, que até eu senti um arrepio. Você não me pagou o suficiente para me comparar um cachorro? E sem mais nem menos, a mulher saiu assim, bateu a porta e foi embora. O que tinha acontecido, meus amores, era que o Valdo tinha pagado aquela mulher para fingir ser namorada dele. Ele havia contratado uma acompanhante só para me dar ciúmes. Que situação mais patética. Eu não me aguentei e comecei a rir. Ri de um jeito que eu nunca tinha rido na minha vida. Aquela risada que vem lá do fundo da barriga, que faz a gente dobrar de tanto rir. O Valdo ficou com cara de chinela na porta, com mais vergonha do que qualquer coisa que vocês conseguirem imaginar. E o Floco? O Floco veio até mim e ficou lamendo minha mão, como se estivesse me consolando de toda aquela palhaçada. Foi aí que eu tive mais uma revelação. É claro que só encontra aqui no canal Contos Infiéis, essas reviravoltas todas, meus amores. Mas segurem-se, porque ainda não acabou. Eu estava apaixonada pelo cachorro de uma forma romântica. Óbvio que não. O que acontecia era que eu estava carente de carinho verdadeiro, de atenção de alguém que realmente se importasse comigo. E o Floco, com toda a sua inocência canina, me dava exatamente isso que eu precisava. Amor incondicional. Enquanto meu namorado me tratava como babá de cachorro, como geladeira ambulante, como alguém dispensável, o Husky me tratava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Vocês já pararam para pensar nisso? Como às vezes os animais nos ensinam sobre amor, de uma forma que os humanos não conseguem. Depois desse dia, obviamente terminei com o Valdo. E adivinha só, fiquei com o Floco. Não, gente, não fiquem pensando besteira. Eu convenci o Valdo a me dar a guarda do cachorro. Até hoje não sei como consegui isso. Acho que ele ficou com tanta vergonha do vexame, que passou que topou qualquer coisa para não me ver mais. Agora somos eu e o Floco. Ele dorme na caminha dele, ao lado da minha cama. De manhã me acorda com lambidas carinhosas. À tarde fica comigo enquanto eu trabalho. À noite, assistimos Netflix juntinhos no sofá. É o relacionamento mais saudável que eu já tive na minha vida, meus amores. E vocês sabem o que é mais engraçado? Depois que o Valdo saiu da minha vida, comecei a me valorizar mais. Parei de aceitar migalhas de afeto. Entendi que mereço alguém que me trate com carinho, respeito e dedicação, assim como o Floco me trata. E se lembre, aqui no Contos Infiéis, sempre tem uma história mais louca do que a outra, esperando por vocês. Um beijo grande de mim e do Floco. Tchau, meus mamoritos. Estou.